então tá jóia. Olha, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Convite da Imaculada. Imaculada é uma amiga assim de muito tempo. Conheci Imaculada pelo o INAP, né? Foi quando nós fizemos a nossa formação de analista comportamental DISC. E de lá para cá a gente não terminou mais essa nossa parceria. Né? É uma coisa assim bem bacana. E eu vim desenvolvendo ao longo desse meu percurso todo. Deixa eu só fazer uma retrospectiva um pouquinho antes da minha Claro. carreira. Eu venho assim de uma estrada muito grande dentro de RH, né? Comecei bem de baixo mesmo, de estagiário, cresci, alcancei a cargos de executivo de RH, exerci cargos de diretoria em grandes empresas. E assim, sempre tive muito ligada à carreira, sempre tive muito ligada às pessoas, desenvolvimento. Quando eu fiz a minha transição de carreira para virar empreendedora, que depois é um negócio que eu vou falar no final, eu descobri, assim, aquela coisa de vou descobrir em que eu vou trabalhar, ou o que eu vou fazer, aí nada melhor do que trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que me dá prazer, né? E o que me dá prazer é trabalhar com pessoas, é desenvolver as pessoas. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando, hoje eu sou coach de carreira, eu faço toda a parte de treinamento dentro de grandes organizações, grande, pequena, média organizações, sempre ligada nessa questão da carreira. E essa formação que nós fizemos, Imaculada, ela foi assim muito bom e muito importante para mim, porque ela deu assim uma guinada na minha carreira. Né? É claro que quando a gente faz a formação de coach, a gente tem um monte de ferramentas, mas aí eu comecei a ter acesso a outras que, na realidade, elas incrementaram muito mais o meu atuar. Né? Porque quando a gente começa a empreender na nossa carreira, né, já vamos jogar um pouquinho aí para o nosso tema. Empreender na carreira, quando eu falo, muitas das pessoas pensam que às vezes é só questão de empreender mesmo, assim, vou criar um negócio novo. Mas não, na realidade, todo mundo, quem está hoje trabalhando em alguma empresa, eles têm que realmente empreender, tem que fazer um planejamento, como se fosse um empreendimento mesmo, né? Então, essa questão do empreender, ela vai muito dessa questão do planejar, o que eu quero ser, né? Vamos pegar um pouquinho de técnica de coach, o que eu sou hoje, o que eu quero ser daqui 3, 5 anos, e o que é que eu preciso fazer para poder me desenvolver. Eu atendo muitas pessoas que vêm aqui reclamando muito. Eu não tenho tido oportunidade, as pessoas não me dão oportunidade de crescimento, o meu colega de trabalho que entrou depois foi promovido e eu não fui. Então, assim, aí a gente tem que parar para pensar qual é a minha culpa nisso, o que é que eu fiz ou o que eu não fiz com relação a isso, qual foi a minha atuação, porque quando a gente quer crescer, a gente tem o quê? Que começar a fazer um planejamento. Vamos supor, eu entrei dentro do RH e eu sou uma estagiária. Dentro do RH, se eu quero ocupar um cargo de analista, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, no mínimo, ter terminado a minha formação. Se eu quiser ocupar um cargo mais de sênior, a gente vai crescendo, a gente vai precisando desenvolver. Então, a gente precisa o quê? Ter todo esse planejamento. Eu vejo muito que a gente tem que fazer muito marketing nosso. Eu não estou falando para ficar propagando coisas que não é verdadeira, mas fazer marketing seu mesmo, né? Mostrar o teu trabalho. Sim, né? Mostrar o teu trabalho. Tem pessoas que falam, Eliana, eu sou muito tímida, eu não consigo fazer isso, mas a gente tem que fazer. Porque cada vez mais, com esse volume tão grande de desempregos que a gente tem hoje no mercado, a gente vê cada vez mais profissionais super qualificados, né? Então, assim, vamos nos qualificar também. Aí eu até sugiro que vocês façam um exercício. Eu chamo do exercício da empregabilidade. Como é que funciona? O que eu vou pegar? Eu vou olhar todas as vagas que o mercado está oferecendo. Vamos supor que eu quero trabalhar como analista de RH. Eu vou pegar 3 vagas de 3 lugares diferentes, vou pegar uma planilha no Excel e vou escrever tudo que eles estão pedindo para aquele cargo. Né? Pedindo, não sei, ensino superior, pós-graduação, inglês, Excel, eu vou escrevendo tudo ali. Na coluna do lado, eu vou escrever o que eu tenho, para eu poder entender qual é esse gap, porque é a partir do gap que eu vou começar a investir. Porque eu tenho amigos que, assim, que só vivem fazendo curso, nada contra, gente, eu acho que tem que fazer mesmo, mas não dá para você ficar investindo, atirando para tudo quanto é lugar, a gente tem que ter um direcionamento, tem que saber
para onde vai fazer. E esse exercício da empregabilidade, ele é show. Por quê? Você vai entender exatamente aonde é que você precisa investir naquele momento, né? Naquele tipo de atuação que você vai fazer. Então, a primeira coisa que eu faço recolocação profissional também, eu peço para as pessoas poderem entender o que é que elas querem, até para ver quais são esses gaps. Porque às vezes acontece da gente ficar muito tempo nas empresas e de alguma forma a gente se acomoda, né? Então, assim, eu vou sendo promovido, não porque de repente eu fiz um curso, eu fiz uma formação, mas às vezes por mérito, né? Eu desempenhei fiz um trabalho muito bacana e a empresa, em reconhecimento, me promoveu. Mas quando você vai olhar a descrição de cargos, eu não deveria estar exercendo aquele cargo. Então, assim, por algum motivo eu saio e volto para o mercado de trabalho, eu vou ter que dar um downgrade, eu vou ter que dar um passinho atrás, né? Porque para se recolocar naquela mesma oportunidade, fica bem difícil da gente poder trabalhar. E aí eu trago um pouquinho, né, aquelas questões que hoje em dia as empresas elas não estão preocupadas muito só com o que a gente chama de hard skill. O que é hard skill? É toda aquela formação acadêmica, é tudo que você pode provar, né? A sua formação acadêmica, certificação que você fez, proficiência em línguas, algum curso técnico. Eles estão muito ligados hoje nos soft skills, né? O que é o soft skill? São as habilidades comportamentais que você tem, que é justamente aí que está o pulo do gato, e é justamente aí que eu quero deixar um recado muito importante para vocês, que a gente tem que trabalhar muito a questão da inteligência emocional. Gente, inteligência emocional hoje é tudo. A gente não consegue crescer, a gente não consegue se desenvolver se a gente não tiver uma inteligência emocional. Não existe mais espaço no mercado para a gente ter um líder autoritário, um líder que grita, um líder que faz escândalo, ou então eu mesmo, né? Eu já trabalhei com pessoas que eles não sabiam qual era a verdadeira capacitação deles, eles não se conheciam. Aí vem uma outra informação importante, a questão do autoconhecimento. Eu acompanhei hoje as lives e todas elas praticamente estavam falando de autoconhecimento. E autoconhecimento é o início de tudo, né? É o início da gente começar a caminhar, né? Então, assim, muito se fala de autoconhecimento e você deve estar perguntando, caramba, como é que eu adquiro autoconhecimento, né? Assim, existem várias ferramentas no mercado, né? Existem ferramentas excelentes, essa do mapeamento comportamental diz que é uma que, para mim, é top de linha, né? E existe também outras ferramentas. Uma que eu aplico também, em alguns cursos que eu ministro, eu faço uma matriz SWOT. Eu não sei se vocês já viram falar de matriz SWOT. Então, eu faço a matriz SWOT pessoal. O que é a matriz SWOT pessoal? Eu vou entender quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, as oportunidades e as minhas ameaças. Então, eu vou me analisar e, a partir daí, eu vou começar a investir. E, principalmente nesse momento de crise, né? Assim, eu tenho muitos conhecidos, muita gente já, assim, suspendendo o contrato de trabalho, pessoas entrando em contato, desesperado, que não sabe se quando voltar, sair dessa pandemia, vai ter algum trabalho. Então, assim, cada vez mais a gente tem que investir na gente, né? Então, assim, não adianta falar, Imaculada, eu não tenho dinheiro. O que tem de curso hoje online, você mesmo falou aqui um pouquinho antes, que vai gravar cursos gratuitos. Eu também estou gravando. Eu acho que todo mundo nesse momento. Aprendendo para gravar, né? Porque não é fácil, Exato. Não é fácil, mas existe também. Dar, fazer, apanhar, aqui, ó, passar vergonha na frente da câmera, você sabe disso. Pois é, mas isso faz parte. Acho que todo mundo faz parte. É a nossa curva do aprendizado, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer é que não tem desculpa para falar que eu não tenho dinheiro, eu não posso sair. Então, assim, faça os cursos, peça também os certificados desse curso, isso vai ajudar bastante na hora que você for confeccionar o seu currículo. Por quê? Tem que mostrar, lembra que eu falei dos soft skills, daquelas habilidades comportamentais? Vai mostrar justamente que você. Esse nome aqui, porque você fala muito rápido, as pessoas talvez. Desculpa, gente. Muita gente não sabe o que é. É soft de leve, né? É soft daquela barrinha soft que a gente engasgava antigamente. Isso, aquela nossa, não conta não que a gente denuncia na cidade. Então, a bala soft skill soft skill, SKILLS. São o quê? As habilidades comportamentais.
né? Então, assim, eu já ouvi falar que tem algumas grandes empresas, principalmente as multinacionais, que elas estão fazendo um recrutamento cego, né? Então, o recrutamento cego tira a idade da pessoa, tira um monte de coisa e só começa a analisar mesmo os soft skills, né? Eu vou diminuir meu ritmo, eu sou muito acelerada mesmo, né? O soft skill, porque isso é o diferencial, é isso que vai te diferenciar nesse momento de crise ou nesse momento desse desemprego tão grande, né? E como é que a gente desenvolve isso? Fazendo muito curso, investindo, né, na nossa formação, se autoconhecendo cada vez mais. A partir do momento que eu me conheço, eu tenho toda a capacidade de me preparar, né? Aí cabe a mim ou não. Eu vejo muitas pessoas também, às vezes assim, eu fico triste, né? Fazem processo de coach comigo e tem tudo na mão e não faz nada, né? No início eu ficava muito frustrada com isso, porque eu falei, caramba, ela tem tudo na mão e não quer ir. Falei, cara, mas não é o momento, né? Então, assim, é aquela coisa de você entender qual é o momento dela, porque muitas das vezes é muita coisa também, muita informação, então tem que ter esse tempo ainda para poder processar, esse tempo para poder trabalhar. Mas não dá para a gente ficar muito tempo nisso, né? Porque a vida corre, a gente tem que apresentar um monte de novas competências, porque antigamente era muito fácil, né? A gente se formava, praticamente já tinha um emprego, hoje em dia os jovens também estão tendo bastante dificuldade com relação a isso, a se recolocar, ou não tem experiência demais, e também as pessoas acima dos 50, aí já tem experiência demais, né? Um tem de menos, o outro tem de mais. Então a gente tem que ter essa balança aí, né? Eu vejo que as empresas vão ter que trabalhar um pouquinho com isso. E aí elas têm muito mais candidatos para poder selecionar. Pessoas assim, que estão anos-luz, às vezes, aí realmente tá superestimado para aquela oportunidade. Então, assim, o que eu quero falar para vocês, quero deixar para vocês, são assim, as competências essenciais, né? Então, sem as competências do autoconhecimento, são aquelas competências realmente para você lidar com o teu dia a dia, saber das tuas dificuldades. E uma coisa bacana também que eu me lembrei aqui agora. Às vezes a gente se liga sempre naquela competência ou naquele gap que a gente tem negativo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, meu filho, ele tá na escola e ele é um excelente aluno de história e ele é um péssimo aluno de matemática. O que a gente faz? Contrata um professor de matemática. Claro, tem que contratar mesmo. E o que a gente faz com aquilo que ele é muito bom? Normalmente a gente não faz nada, né? Então, assim, já é bom mesmo, né? Pois é, ele já tá bom mesmo, vai passar. Então, assim, trazendo isso para o nosso dia a dia de carreira, nós precisamos, claro, trabalhar com esse ponto negativo, né? Esse ponto que pode me prejudicar. Vamos arrumar o que for, vamos fazer um curso, vamos fazer uma pós-graduação, vamos fazer uma mentoria, um coach para poder melhorar isso aqui. E nisso que eu sou bom, eu tenho que cada vez mais investir naquilo, porque é aquilo que é o meu diferencial, é aquilo que vai me diferenciar entre o A ou o B, entre ser contratado e não ser contratado, né? Então, assim, é muito importante que a gente também tenha essa balança, né? Então, eu acho que vem muito da nossa criação, dessa nossa cultura mesmo que a gente tem aqui, né? De olhar sempre só pela coisa que não é bacana, pela coisa que a gente tem que desenvolver. Então, assim, é muito importante. E outra coisa também que eu quero falar para vocês é que eu tenho percebido que os profissionais hoje em dia, eles estão, às vezes, abrindo muitas frentes de trabalho, né? Às vezes acontece tanta coisa, tanta gente querendo abrir um monte de coisa e termina que você não termina nada, né? Então, assim, são profissionais que estão o tempo todo se desenvolvendo, ou então no próprio ambiente de trabalho abrem várias frentes e não tem acabativa, né? O profissional hoje, que ele consegue se desenvolver, que ele consegue crescer, ele tem que ter acabativa. E aí, eu estou trazendo muito aí para o discurso do próprio empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele vai o quê? Ele vai se lançar, ele vai se planejar, ele vai ter que entender um pouco de marketing. Quando eu falo de entender um pouco de marketing, é entender um pouco da sua imagem, da imagem que você está passando. E uma coisa que eu sempre lembro também, cuidado com as redes sociais, né? Então, assim,
se nós estamos querendo empreender, né, tanto dentro da empresa como fora, eu não vou ficar postando imagem de todo dia que eu estou lá no barzinho bebendo, que eu estou naquela festa, aquela coisa toda. Então a gente tem que se resguardar. E cuidado, gente, não vamos comentar nem entrar em discussões política, futebol, religião, diversidade social. Assim. Então, é uma coisa assim que pode te prejudicar em algum momento, né? Eu mesmo, quando geri o RH, a gente fazia uma pesquisa da vida desse colaborador, né? Desse futuro colaborador. A gente entrava em Facebook, a gente entrava em LinkedIn. LinkedIn é outra coisa, gente. É inadmissível que vocês não tenham LinkedIn. Né? Eu falo com muitas pessoas, qual é o seu LinkedIn? Eu não tenho. Eu falei, opa, o quê? Né? Então, assim... É um currículo, né? Além dos recursos que tem lá, o compartilhamento de informações de empresas, diretamente das empresas mesmo. Então, é um teor de informação muito bom para quem está procurando um emprego, querendo especializar. Isso, então assim, muita gente fala, não é um currículo online. É um currículo online, sim, e também uma rede de relacionamento, né? Então, assim, não adianta também você colocar só suas descrições ali e não participar. Então, assim, tem que entrar todo dia, tem que aumentar o seu número de conexões, você tem que convidar pessoas, comenta alguma coisa. Então, assim, é importante que você tenha. E outra coisa bacana também de falar é você utilizar palavras-chave. Né? O que é palavra? Você tem que descobrir quais são as palavras do teu negócio, da tua experiência, que é uma palavra-chave. Vamos dar um exemplo. Se eu fosse procurar um contador dentro do LinkedIn, que eu estou fazendo uma seleção, que palavra que eu poderia procurar? Então, isso é importante que você inclua dentro do teu perfil e que você inclua também dentro daquele título que tem logo abaixo do retrato, né? Retrato coisa de velho, né? Embaixo da foto do LinkedIn. Então, você tem que colocar ali naquele título, não é o teu último cargo ou o cargo atual, são as palavras-chave do teu negócio, porque você tem mais possibilidade de ser achado, de ser localizado e encontrado. Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante isso. Aí já viram um pedaço aí do marketing que eu falei, do marketing que a gente tem que fazer da gente mesma. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que ter essa visão. Eu tenho que saber o que eu quero da minha carreira, onde eu quero chegar. Né? Assim, já entrevistei várias pessoas que como é que ele se via daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos. A pessoa não quer, nesse momento, eu quero só arrumar um emprego. Mas peraí, não é bem assim, né? Então, assim, pode até ser uma coisa sua, mas você não vai falar isso para um recrutador. Não vai né? falar nunca. Então, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Então, assim, também não vai mentir, né, gente? Mas não é isso. Mas, assim, a gente tem que saber o que a gente vai falar, o que eu posso falar com relação a isso. Né? Então, assim, faça sempre curso, se desenvolva, entenda quais são seus gaps, invista nos seus pontos fortes, né? Faz a matriz SWOT. Quem não conhecer a matriz SWOT, entra no Google e bota assim, matriz SWOT. Baixa, é uma ferramenta de administração que as empresas usam para fazer planejamento, mas você pode fazer para você. Eu chamo de matriz SWOT pessoal. Então, assim, é uma forma de você começar a se ver. Se tiver dificuldade para fazer isso, peça de repente para a tua família, um colega de trabalho, alguém que possa te dar algum feedback com relação a isso, porque às vezes a gente não consegue enxergar isso. Né? Eu não consigo entender o que é que eu sou ruim e o que eu não sou. Eu já fiz um processo de coaching que essa pessoa estava concorrendo para ser um gerente de como é que é o nome? Esqueci. Está concorrendo para ser gerente. E aí, no processo seletivo anterior, ele chegou para mim e falou assim, Eliana, eu não sei o que aconteceu, a vaga era perfeita, eu fui até o final e não aconteceu. Aí eu falei, então vai lá, me conta um pouquinho como é que funcionou isso, o que é que você tinha o que a recrutadora te perguntou. Aí ele foi falando, aí depois nós chegamos à conclusão que ela perguntou para ele quais eram os pontos fracos dele. Né? Aí ele disse que pensou, falou assim, eu não tenho. Olha só, gente, a criatura queria se candidatar para um cargo de gerente. E aí ela falou, não, você tem que ter, todo mundo tem um ponto fraco, um ponto a desenvolver, né? Um ponto de melhoria. Aí ele disse que ele pensou e falou, eu acho que eu não sei falar, não.
Aí depois ele acha que foi isso que ele não passou. É claro que foi isso, Ele né, gente? acha? Por mais que É certeza. Olha, tem o cara, o Ricardo Piovan, tem um treinamento dele de liderança, que até é de graça no YouTube, que você pode achar, Ricardo Piovan, que ele fala o seguinte: quando o líder fala que ele não tem nada para melhorar, ele tem que acrescentar o primeiro item da lista dele, arrogância. é Porque isso todos aí, nós temos perfeito. alguma coisa a melhorar. Todo dia a gente É pode ser uma versão verdade. melhor. Ele falou isso, eu achei muito legal. Então, é por aí mesmo. Então, assim, a gente tem que entender, e assim, e se ele não sabe falar não, vamos fazer algum exercício, vamos começar a fazer alguma atividade que ele possa trabalhar isso, né? Então, assim, nesses processos de coach, eu sempre brinco assim, vamos fazer a semana do não. Você vai falar não para tudo. É claro que é, né? Se você estiver trabalhando, o teu gerente pedir alguma coisa, você vai ficar um pouquinho com o pé atrás, mas assim, mas em que você puder, fale não, porque é difícil falar não, né? Às vezes a gente não tem essa perspectiva aí do que a gente pode falar. E E aí, falar assim, para não, poder não finalizar, só para não para os outros e para a gente mesmo, né? Aprender a falar não para a gente em algumas coisas de sim, vez em quando, em algumas situações. sim, Tem sim, isso também. perfeito. Porque, assim, às vezes, aquelas pessoas que não sabem falar não, as pessoas até se aproveitam, assim, Se de alguma forma aproveitam, delas. exatamente. Né? Aham. Então, sei lá, Eliana, dá para você fazer isso? Ah, tá. De repente eu já estou até aqui de trabalho para fazer, ainda peguei mais coisas. E aí, o que acontece? Eu não tenho as minhas entregas, eu não tenho acabativa, e aí quem fica mal na fita sou eu, né? Então, assim, Estresse, é estresse, nervoso, enrolado, vira enrolado porque não dá enrolado, conta. exatamente. Aí é o tipo daquela coisa assim, caramba, eu fiquei o dia inteiro fazendo um monte de coisa, mas e aí, cadê? Eu não teneu nada para provar, eu não resolvi nada, né? Fica aquela coisa que vai, que fica rodando o tempo todo e a gente não acaba, né? É E aí, isso assim, mesmo. para poder finalizar um pouquinho, eu queria trazer assim os 6 pilares do empreendedor, né? Do que eu quero dizer do empreendedor? É para você poder empreender na tua carreira. O que é bacana que a gente traga esses pilares, né? Para a gente poder entender como se fosse meio que um passo a passo, um caminho para você poder seguir. Então, o primeiro pilar que eu trago é o pilar da atitude, né? Então, assim, seja sedento para aprender, seja Uhum. positivo, seja autêntico, se motive, né? Determinado, pessoas assim que saibam o que quer fazer. Não é aquela coisa, eu quero desenvolver aquilo ali, mas fico parado esperando o quê? Que o mundo caia, esperando que alguma coisa aconteça? Não, eu tenho que ter Milagre. atitude, eu tenho que ir lá e fazer. Né? Então é muito importante. O segundo pilar seria a proatividade. Né? Então, Uhum. assim, eu tenho visão global, eu sou criativa, eu sou focada na solução, eu tenho que ter uma postura de líder, mesmo não sendo líder. Se eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu tenho que aumentar o meu foco de visão. Eu não vou ficar fazendo só, eu não vou ser um tarefeiro. Né? O que eu chamo de tarefeiro? Aquela pessoa que fala assim, Luana, coloca esse livro aqui, eu vou ali e coloco. E não questiono, não entendo por que estou fazendo, não sei, não dou sugestões de melhoria. Né? Uma coisa importante também, quando eu faço os processos de colocação profissional, quando a gente vai montar o currículo, eu sempre falo, a pessoa, o que você fazia? Aí a pessoa vem com aquela descrição normal de cargos e salários. Eu falei, gente, eu não estou querendo saber isso, eu quero saber qual foi a sua contribuição dentro daquela atividade que você faz. Ah, Eliana, eu era um simples auxiliar administrativo. Eu sei, mas você poderia ter, de repente, sugerido alguma melhoria, podia ter feito, sei lá, uma planilha de Excel, criou um método novo, mesmo que fosse para arquivar, mas vai da atitude de ser proativo, né? Então, assim, se você realmente quer crescer, tem espaço para qualquer vaga, até se eu for um ajudante de pedreiro, né, ou de qualquer coisa, não desmerecendo, pelo amor de Não Deus, se são todos merecendo. cargos altamente, mas eu preciso realmente ter uma atitude diferenciada para que as pessoas possam me dar oportunidade. O terceiro Uhum. pilar é o propósito, né? Eu tenho que ter sonhos, eu tenho que ter planos, né, do que eu vou fazer, e eu tenho que me conhecer também, né? Aí vai aquela questão do me conhecer, eu ter Uhum. ambição, eu querer crescer, uma coisa importantíssima também é eu ter resiliência,
né? Porque nesse mundo, tanto do empreendedor que empreende fazendo algum negócio, quanto do empreendedor, do intraempreendedor, que eu chamo daquele empreendedor dentro das organizações, ele tem que ter resiliência, né? A gente vai levar muitos tombos, vamos fracassar em alguns momentos, mas não podemos desistir. O quarto pilar é o pilar da excelência, né? São pessoas que são disciplinadas, que criam sugestões, têm ideias, sabem se comunicar. Isso é importante também, gente. Vamos trabalhar na questão da comunicação. Vamos saber comunicar de uma forma bacana que as pessoas entendam a gente, né? São pessoas colaborativas. O quinto pilar é o pilar da cooperação. Né? São pessoas que são empáticas, compartilham conhecimentos, ideias, né? São pessoas éticas, flexíveis. Né? Não existe mais aquela coisa da caixa preta, não só eu que sei fazer isso aqui. Né? Na minha época, eu já passei dos 50 anos, a pessoa saía de férias e não passava o trabalho todo, você ficava desesperado. Nada, né? Vou mostrar o caminho das pedras, né? Imagina se eu vou ensinar para perder meu cargo, perder meu poder. É isso aí. Quando eu voltar, ela está fazendo melhor do que eu não vou fazer. Né? Então, assim, é o pilar da cooperação. Não existe já não tem mais tempo disso, né? Então, hoje em dia, muitas empresas também já têm todas as atividades, né? Todas mapeadas, com processos já bem definidos. Então, isso perdeu um pouquinho do ser. E assim, o sexto pilar... também, né? Isso, exatamente. E o sexto pilar é a identidade profissional, né? Assim, é eu me preocupar com a minha imagem, eu ser comprometida, eu fazer a diferença. São pessoas que são humildes, né? Tem a inteligência emocional. Lembra que eu falei no início que a inteligência emocional é tudo? A inteligência emocional hoje difere muitos profissionais, né? O que é bacana, o que não é. Então, assim, trabalhar a inteligência emocional é fundamental. Né, gente? Aí existe também várias ferramentas, existem vários cursos, mas o mais importante é o quê? É eu começar com o autoconhecimento. Então, assim, começa ferramentas básicas, né? Se você tiver interesse, né? Eu, Imaculada, o pessoal todo que falou hoje, todos nós somos representantes, né? Então a gente pode aplicar esse mapeamento comportamental DISC, porque realmente eu falo que é um abrir uma janela, é você se ver de outra forma. E ele ainda tem a possibilidade de você pedir feedback. Então você pode convidar pessoas, né, ao seu redor, família, trabalho, para poder fazer. Eu fiz recentemente um trabalho dentro de uma empresa que depois eu fui dar a devolutiva para todos eles e fizemos um PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual, depois fechamos com o RH da empresa, e um deles me chamou muita atenção, porque quando ele viu o retorno do feedback dele, ele ficou tão decepcionado, que ele falou assim: não, esse não sou eu. As pessoas fizeram errado. Aí eu falei: não, isso é você. É como você está se mostrando para as pessoas. Né? Então, assim, é muito importante que você entenda isso. Como é que você está se mostrando e que imagem você está passando. Né? Então, assim, Imaculada, eu acho que, assim, eu não sei se eu falei muito rápido, mas, assim, o que eu queria trazer mesmo de mensagem para vocês são esses 6 pilares. Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar de alguma forma, para que vocês possam investir cada vez mais nesses pilares que eu tenho certeza que os profissionais que empreendem, né, tanto o empreendedor quanto o intraempreendedor é o empreendedor que está dentro de uma empresa. Eles precisam realmente desenvolver esses pilares, né, porque realmente cada vez mais a gente tem um mercado mais exigente, são novas situações que estão acontecendo. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Estou vendo que tem uma pergunta aqui, ó. Eliana, você aconselha, independente... Aconselho sim. Depois entra aí no meu perfil aí, e aí depois a gente compartilha, com certeza. Né? A questão da inteligência emocional é bem bacana mesmo. É muito interessante e, assim, e é uma coisa que a gente não pode parar nunca, né? E agora, só para a gente, antes assim, de fechar, que eu sei que o tempo já tá quase no final... recentemente, né, com essa pandemia que chegou, o isolamento social, uma amigona minha, ela entrou em contato comigo e a gente está montando agora todo um trabalho de desenvolvimento de mulheres que querem empreender. Né? Eu estou falando mulheres, mas não são só
Não são só mulheres, os homens também são muito bem-vindos, né? Então, assim, a gente criou um grupo, né, que chama o Eu Mulher, né? Depois, se vocês quiserem, dá uma curtida lá. A gente está fazendo live, vamos montar curso também, vamos convidar a Imaculada também. Ou é no Instagram o perfil, só para entender. É um perfil. Eu Mulher. Isso. Tem no Instagram. Não, no Instagram ainda não tem, gente. Tem no Facebook. Tá? No Facebook que tem. Hashtag Eu Mulher. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está compartilhando bastante informação, bastante conteúdo, porque nós queremos ajudar essas mulheres a empreender, de repente. Tem muitos profissionais, olha só que coisa incrível. Acho que é porque eu sou de RH, né? Muitos profissionais de RH já preocupados. E se eu não me manter no trabalho, eu já estou querendo ver um plano B. Então, assim, ficou uma ferramenta bacana. A gente está montando aí mais tarde, a Maria do Carmo vai brigar comigo, mas tipo um curso que a gente vai fazer, a gente vai convidar pessoas do próprio grupo para poder fazer palestras, para poder ajudar. Então, assim, a gente está com um programa assim bem bacana, né? Quem puder, segue a gente, hashtag Eu Mulher lá no Facebook. Acho que era isso, Imaculada. E também tem um livro, né, gente? Olha só. Falando do livro, né? Na semana passada, gente, isso aqui é um orgulho, gente. Olha, é uma realização de um sonho de muitos anos. Eu sempre quis escrever um livro. E assim, aí eu convidei pessoas do meu relacionamento, pessoas que eu admiro. Então, assim, a gente tem muitas coisas, são 13 capítulos esse livro. Então, fala sobre ferramentas de autoconhecimento, inteligência emocional, skills, que eu falei de competências, líder coach, que é o meu capítulo, feedback, como engajar uma equipe, que foi o Flaviano que escreveu, liderazgo. Ele escreveu também, o Flaviano também escreveu, o Flaviano. Isso. Depois você coloca no comentário lá do livro como que as pessoas adquirem. Isso. Ele tá sendo vendido na versão digital e na versão também impressa. Né? Eu vou botar, eu acho que a versão digital acho que é mais tranquila, pelo menos nesse momento. Aí compra lá na Amazon e aí faz a compra, eu super indico. Tem muito artigo maravilhoso aqui. Tá? Obrigada, Imaculada, por essa oportunidade de divulgar aqui também o meu filhinho querido. Mas coloca lá nos comentários da postagem do livro, quem me segue aí. Isso, eu vou botar o link também, de quem quiser. Também, né? Seus seguidores vão me seguir e os meus seguem você também. Com certeza. Tem muito conteúdo legal que a gente sempre está compartilhando. Tem muita coisa bacana. Desse livro. Então, nesse post do livro, você coloca como que as pessoas podem adquirir. Isso. Aí eu tô vendo aqui que as pessoas estão falando que eu prefiro impresso. Quem quiser impresso, entre em contato comigo, que aí eu mando pelo correio. Depois a gente combina uma forma que eu boto no correio e a pessoa tem a possibilidade de receber, ou então através da Livraria da Travessa, que ele está sendo vendido lá. E a pessoa decide qual é a melhor forma. Manda um direct para você, né? Isso, manda um direct para mim que eu vou ter o maior prazer em atender, não tenho a menor dúvida. Então tá, eu que agradeço a sua disponibilidade, minha amiga.